Eu gostaria de ler isso com você em Êxodo 3, assim. Apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levando o rebanho para todo o lado ocidental do deserto. Chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Uau! Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Nós sabemos que o Senhor apareceu para Moisés numa sarça de fogo. É quando Deus aparece a Moisés para propor liberdade, para propor o início de uma grande obra de libertação, que vai ter o seu ápice na instituição da ceia, na instituição da Páscoa, quando a Páscoa foi instituída lá na saída do Egito. Essa Páscoa que hoje a gente come ela aqui, porque aquela Páscoa de Moisés foi uma sombra de uma realidade. A verdadeira Páscoa, ela foi acontecer em Cristo Jesus, no sangue de um cordeiro chamado Jesus Cristo, que não liberta a mim e a você de uma geografia chamada Egito, e nem de um de um imperador chamado Faraó, mas é uma libertação de uma geografia chamada morte e de um imperador chamado Lúcifer. E nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mas importa pensar que ele escolheu uma sarça pegando fogo. Eu sempre digo que eis aqui por onde a voz de Deus passa, numa sarça que queima. E essa sarça, ela queimava, mas ela não se consumia. E já falamos aqui outrora e volto a repetir. Quando Moisés viu uma sarça pegando fogo, ele não ficou espantado com a sarça queimando. A sarça é espinho. O que você pensa que tinha, uma sarça pode ser uma coisa meia vaga, era um pé de espinho. Quem já viu um pé de espinheiro, algo assim, você sabe que ele por si só, ele é sequinho. Então esse pé de espinheiro, no calor do dia do deserto, era comum que eles pegavam fogo. Mas também queimava e logo se consumia. Ou se não se consumia, ao anoitecer, no frio do deserto, eles também apagavam. E é essa a unção da sarça que eu acho uma coisa gloriosa. Por quê? Porque a voz de Deus passou por meio dela. E eu já falei algumas vezes aqui, que o libertador, com o libertador Deus fala por meio do fogo. E fogo para o mundo pentecostal é glória a Deus e aleluia, mas para o libertador, você sabe que não é. Porque o fogo é o batismo da purificação, o fogo é o batismo onde queima toda a impureza, o fogo é aquele batismo de santificação. Eu sempre ouso dizer que quando João Batista fala, eu vos batizei com água, mas virá aquele que vai batizar com o Espírito Santo, com fogo. Eu sei que o batismo, a Bíblia fala sobre a doutrina de batismos no plural. Então eu sempre gostei de dizer, porque é assim que eu vejo, que pelo menos 3 batismos de progresso existem na vida de um ser humano, de um homem e uma mulher de Deus. Por quê? Porque a evolução, os processos graduais de Deus, os ciclos de Deus, eles são triuno. Por isso que Deus Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Por isso que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Por quê? Porque o reino de Deus, os ciclos de Deus são triuno. O templo, ele é átrio santo e santo dos santos. Deus colocou o seu DNA tricotômico na maioria das coisas que ele criou. Na maioria das coisas. E o batismo, João fala, eu vos batizei com água, mas vai vir um que batiza com o Espírito Santo e com o fogo. Então tem um batismo na água para todo aquele que é salvo. Tem um batismo no Espírito Santo para todo aquele que é avivado. Mas para o libertador e para a libertadora tem um batismo com fogo. Com estes Deus fala por meio do fogo. Por isso que a Isaías, o grande libertador messiânico, Deus fala por meio do fogo. Pega uma brasa viva e coloca aos seus lábios.
Elias, que aparece com Moisés no Monte da Transfiguração, faz um altar e Deus responde com fogo. Moisés, o grande libertador, Deus responde com fogo, porque o libertador passa pelo batismo do fogo. E ele tem a sarça, essa sarça do libertador, ela tem uma conotação. Ela não só se acende com o calor do dia, mas ela não se apaga nos frios noturnos. Porque no calor do dia não falta sarça para dar glória a Deus e aleluia. Mas quando vem o frio, vem os tempos escuros, vem os tempos difíceis e sombrios, aquela sarça que não se consome, que ela se mantém ali, entregando fogo, por esses a voz de Deus passa. Se você é uma sarça de Deus, se você mantém o fogo da sarça, sabe o que acontece? Quem está escrevendo alguma coisa aí? Levanta a mão. Escreve. Escreve. No fogo da sarça, você queima e não se consome. Escreveu? Agora escreve o seguinte: fora dela você se consome e não queima. Quem entende o que estamos falando aqui? Quantos homens e mulheres se consumindo, mas não queimam? Se você queimar, você não se consome. No batismo com fogo, você não diz aleluia. No batismo com fogo, você diz ai, aleluia. Mas você se mantém ali, porque o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Porque o fogo não acaba, o que acaba é o altar. Ele diz que o fogo arderá continuamente se não parar o altar. O fogo não acaba. Mas esse não é o ponto mais alto que queremos falar nessa manhã. Versículo 3: então disse o Senhor, então disse consigo Moisés: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se consome. Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Juscelio, Juscelio. Bruno, Bruno. Diga o seu nome 2 vezes. Quem pode pensar sobre uma experiência dessa? Ele respondeu: Deus continuou: não te achegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Eu fico imaginando Moisés dizendo: Senhor, eu estou vindo todo dia aqui de sandália faz 40 anos, nesse mesmo lugar, nunca teve problema. Moisés, você está no mesmo lugar, mas não está no mesmo ambiente, porque quando eu chego, eu abro uma nova jurisdição. O que estamos tentando dizer aqui é que o Senhor tem buscado abrir novas jurisdições, e o reconhecimento que um novo ambiente é gerado. Tem recursos aqui nesse mesmo lugar que você não imaginava ter antes, mas agora tem. Aonde? No mesmo lugar. Pedro, lança a tua rede ao mar. Senhor, nesse lugar aí não tem peixe, eu estou a noite toda pescando. Volta ali, Pedro, que para você o lugar é o mesmo, mas para mim o ambiente mudou. Quando Deus tinha um encontro relevante com alguém, o lugar ganhava um novo nome. Já falamos isso aqui, não custa repetir. O que você chama de tempo, Deus chama de lugar. Cada vez que Deus inaugurava um novo tempo na vida de um patriarca, de um homem, de uma mulher de Deus,
o lugar ganhava um novo nome. Para a pessoa, um novo templo. Para Deus, um novo lugar. Por quê? Porque nesse lugar tem provisão que você não tinha antes. Por isso, não se comporte do mesmo jeito só pelo fato de você estar no mesmo lugar. Porque se ele mudou o ambiente, seu comportamento vai ter que mudar. Porque o ambiente mudou e requer nova conduta, novo posicionamento. Tem coisas que cabiam que agora não cabem mais, homem. Porque ele veio fazer um pacto com Moisés. Ele veio fazer um pacto, ele veio trabalhar uma aliança, ele veio estabelecer uma proposta. Ele disse: Moisés, você vai sair daqui agora, eu vou te introduzir no Egito e você vai libertar o povo de Israel. Vai libertar o povo de Deus dos egípcios. E ele fez isso. E Moisés cumpriu uma proposta. Moisés arrancou o povo do Egito, eu sei disso, você sabe também. Mas existem os progressos de Deus. E é isso que eu gostaria que você entendesse no seu espírito. Você precisa crescer com Deus, se desenvolver com Deus. É uma jornada. Você é nômade, você é peregrino, você está alcançando espaços. Canaã tem um início e é tomada de territórios, é conquista de territórios, novas jurisdições, novas patentes que ele entrega, ambientes novos que ele gera, lugares de remissão e de redenção a ser estabelecido. Nós precisamos aprender com Deus o movimento do crescimento. Cada vez que Deus encontrava Abraão, ele mudava o nome, mudava o lugar, criava uma nova jurisdição, estabelecia um novo aprofundamento na aliança. Pegue isso. E o povo de Deus vai, deixa já pular 40 anos aqui. Deixa eu pular aqui pelo menos uns 70 anos ou 80. E vamos para Josué capítulo 5. Josué capítulo 5. Se prepare, porque ele está estabelecendo novos pactos. A aliança é eterna, mas os pactos no teu tempo, Deus entra para estabelecer nova jurisdição, novos lugares. Eu quero declarar no nome do Senhor: rompimentos, troca de mitra, troca de calçado. Entre nos novos lugares que Ele está propondo. Algumas coisas vão ter que ficar. Tira a sandália dos teus pés. É um novo fundamento para novos lugares que você está entrando. Por favor, não se detenha em ficar somente entre essas quatro paredes. Entre no lugar, há um acesso sendo aberto. São novos pactos que Ele busca sobre as mesmas pessoas. Josué capítulo 5. Eu quero que você entenda comigo que Deus avançou com o seu povo. Deus avançou. Então Deus marca Moisés: tira a sandália dos seus pés, eu estou gerando um ambiente novo para você. Você vai sair daqui, você vai para o Egito, vai voltar para lá e vai romper. E Moisés cumpriu o seu papel, arrancou o povo do Egito, estabeleceu o seu tempo, marcou a sua época, e ele passa o bastão. Alguém fala comigo: passada de bastão. Porque uma geração contará as maravilhas do Senhor a outra geração. Porque o reino de Deus é um pai entregando para o filho seus tesouros. E agora nós já estamos em Josué. E juntos acabamos de sair do Egito. Trafegamos o deserto e juntos pisamos em Canaã. Uau! Estamos em Canaã. O batismo é diferente. Já não é mais o batismo do Mar Vermelho que nos governa, mas o batismo do Jordão. Porque quando Deus tirou o povo do Egito, Ele batizou no Mar Vermelho. Mas para entrar em Canaã, Ele batizou no Jordão. No batismo do Mar Vermelho, não precisou altar, não precisou sacerdote. Mas para assumir Canaã, o batismo do Jordão, Ele disse: traga os sacerdotes, construa um altar. E agora eles estão aqui. E eles vão começar as suas grandes batalhas, suas grandes guerras. Primeira coisa que eles precisam botar no chão para entrar em Canaã: eles precisam derrubar Jericó. Precisam derrubar uma fortaleza. Porque, ouça, você foi salvo, foi tirado do Egito, amém. Quer possuir a terra prometida, você vai ter que derrubar fortalezas. Que fortalezas seriam essas? Alguém pergunta: que fortaleza? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 4 vai dizer o seguinte:
embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta, da nossa guerra, da nossa milícia, não são carnais. E sim, alguém entendeu o que passou pelos lábios da pastora Luciana aqui? As armas das nossas lutas, elas são poderosas em Deus. Parabéns por sua habilidade. Parabéns por sua inteligência. Parabéns pelos seus diplomas. Mas as armas das nossas guerras são poderosas para destruir fortalezas. Que fortalezas, Senhor, é essa? Segura aqui, não tira daqui não, Bela. Que fortalezas é essa? Anulando sofisma. O que é sofisma? Sofisma é na minha mente uma mentira que tem força de verdade. Isso é sofisma. Sofisma é quando você tem na sua mente mentiras como fortalezas de uma verdade. Doutrinada, treinada na sua natureza caída. Muitas vezes até religiosas. Quando alguém pega duas verdades, une-as, transforma numa mentira. E você, como tem duas verdades juntas, separadas, elas são verdade. Alguém juntou, fez uma coisa só, entregou uma mentira. E como é a junção de duas verdades, você pegou a mentira como verdade. Exemplo: Maria. Deixa eu lhe falar uma coisa. Alguém sabe dizer se Jesus é Deus? Obrigado. Obrigado, Eduardo. Obrigado porque você sabe que Jesus é Deus. Eu espero que todos saibam que Jesus é Deus. Alguém tem dúvida que Maria é mãe de Jesus? Alguém? Quem foi que pariu Jesus no ventre? Foi Maria. Então Maria é mãe de Jesus. Jesus é Deus? Então Maria é mãe de Deus. Quando você pega duas mentiras juntas, você pega duas verdades separadas juntas e entrega uma mentira, é muito fácil as pessoas receberem isso como verdade, porque é a junção de duas verdades, mas elas juntas, não uma coisa só, elas não são a verdade. Alguém pega a mão no microfone e diz: Jesus está nessa igreja. Deus está nessa igreja, igreja. Deus está nessa igreja. Me responda. Sim. Então quem sai dessa igreja, o que acontece? Pronto, saiu de Deus. As armas das nossas guerras não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir sofismas. Porque aqui você já nasceu de novo. Se não trocar a mitra, você não toma posse daquilo que é seu. Quantos entendem o que estamos falando? Uma coisa é a agenda de Deus e a outra coisa é a agenda da igreja. Não torne a agenda da igreja a agenda de Deus, porque senão, quando você furar a agenda da igreja, você vai achar que faltou com Deus. Por isso que o nosso maior esforço é entrar na agenda de Deus. Pastor, mas não acabou de dizer na última reunião que quem está na escala não pode faltar? Claro, porque isso não tem a ver com a agenda de Deus, tem a ver com a responsabilidade do crente. Responsabilidade é caráter de Deus. Ah, pastor, aqui a gente marca às 7h30 para começar às 8. Por quê? Porque a cultura aqui, irmãos, horário não é cultura, horário é caráter. Quando você marcar comigo às 9, apareça às 9, não apareça às 9h30, porque se você não valoriza o seu tempo, eu valorizo o meu. Só que a agenda de Deus é a agenda de Deus. E a agenda da igreja é a agenda da igreja, é a forma da gente se organizar. Meu esforço é andar na agenda de Deus. Porque na agenda de Deus, na minha agenda, sou eu subindo essa escada. Na agenda de Deus sou eu subindo a escada do shopping. Não sou eu que subo, é a escada que me leva. Eu chego lá em cima tão descansado quando eu comecei a entrar. Quantos entendem o que estamos falando? Pergunta a pessoa do seu lado: você está em que escada? Aleluia. Agora vamos lá. Entramos em Canaã e tem uma Jericó para ser derrubada.
Fortalezas, volta ali, Bela, no mesmo texto, Bela, que eu estava agora, no mesmo texto, pode voltar sem medo. Anulando sofismas. 5. Toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Toda narrativa, toda filosofia, toda ideologia, toda teologia, tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é diferente do conhecimento do homem. No conhecimento de Deus, o fraco é que é forte, o louco é que é sábio, o último é o primeiro. Não é o homem que come o peixe, é o peixe que come o homem. Não cabe na minha mente humana. Não cabe nos parâmetros. Não entra, não cabe no verme de Jacó. É o conhecimento de Deus. Aonde destruímos todas as fortalezas. Aonde seja Deus sempre verdadeiro e o homem sempre mentiroso, como está escrito. E levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. As fortalezas da mente. É a Canaã que você precisa ganhar. Porque aqui você já não é mais escravo de Faraó. Só que agora tem Jericó para derrubar. É uma outra realidade. Precisa de um novo pacto dentro da aliança que já está proposta. A aliança é a mesma, mas há pactos de aprofundamento, conquistas, tomadas de território. Eu preciso entender isso. Vamos lá. Naquele tempo, versículo 2. Disse o Senhor. Bom, capítulo 5 de Josué, perdão, Bela. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Uau! Passa de a circuncisão. É o aprofundamento da aliança. É o aprofundamento da aliança. Agora eles estão ali, precisam tomar Canaã. E o Senhor diz: Josué, agora já não é mais Moisés, agora é Josué. A dinâmica é outra, não é você saindo, é você entrando. Não é você fugindo, é você tomando posse. Na saída do Egito, a guerra era um faraó te puxando para trás. Na entrada em Canaã, é você dando contra as portas do inferno. Eu preciso entender que mudou a jurisdição, muda a guerra, muda as armas, muda a unção. Se você ainda está lutando com o Egito para não voltar, não é com Canaã que você está guerreando. Pastor, mas não é fácil. Claro que não é fácil, tem gigante para derrubar. Se você não quer derrubar gigante, não entre na terra da promessa. Pastor, quanto gigante? O gigante está aí para dizer, sabe o que? Você chegou na terra da promessa. Se você quer amassar tijolo sem gigante, volta para o Egito. Agora se você quer a unção, então derrube o gigante e entre. Nova mitra, novo espírito para a entrada de tomada de território. Aquela jurisdição tinha uma realidade, essa jurisdição tem outra realidade. Versículo próximo. Ele vai celebrar a Páscoa. 10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal. Por que Gilgal? Porque Gilgal é a terra da circuncisão. Nós não temos tempo de parar aqui. Eles vão celebrar a Páscoa. Então são circuncidados, porque a circuncisão é a marca da Páscoa. Eles celebram a Páscoa. Saíram do Egito celebrando a Páscoa. Ah, labastai. Quando sai do Egito, o que você faz? Você celebra a Páscoa. E para entrar em Canaã, o que você faz? O que você faz? Entenda que aquilo que no Egito era o fim, Canaã é o começo. Então você achava que tinha muito, era o teu ápice da saída do Egito. Em Canaã é só o começo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração de homem o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Fortalezas estão caindo. Fortalezas estão caindo. Fortalezas estão caindo e tomadas de territórios estão à nossa frente. E aqui está, versículo 13. A grande combate. Vou ter que ler um pouquinho antes, só para você entender as mudanças. No dia imediato à Páscoa, versículo 12, Bela. No dia imediato à Páscoa, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não tiveram mais os filhos de Israel. Mas aquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Uau! Ai, 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 ai. O maná nunca mais no céu.
Porque agora você semeia e você colhe. Agora você vai comer das novidades dos frutos da terra. Por quê? Porque mudou a jurisdição. O maná agora não vem mais do céu. O maná agora vem de debaixo da terra. Então por que ele me treinou 40 anos no deserto do maná que veio do céu? É para você entender que esse que vem da terra, da sua semeadura, agora é a terra que te dá. Mas nunca esquece que a origem é o céu. Para que amanhã você não diga que é você o autor dessa colheita. Mudança de mente. Só que no versículo 13 há uma nova realidade. O anjo do Senhor aparece a Moisés no deserto, na sarça, estabelece um pacto de saída do Egito, é libertação. Agora é tomada de Canaã para derrubar Jericó. Um novo anjo aparece. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que a chave pé. Em diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Sabe o que é uma espada nua? Esse anjo não veio profetizar. Esse anjo não veio mandar se preparar. A espada já está desembainhada. Agora é guerra. Não tem mais a questão de você pensar. Por quê? Porque a roda começou a girar. Faça, a espada está desembainhada. Se você não avançar, vai ficar. Se não se posicionar, vai ficar. Sabe de uma coisa? Nova circuncisão, nova Páscoa, novo anjo. Uma ordem de anjos está liberada para esse tempo. Uma ordem de anjos está liberada para esse tempo. Agora precisa entender que não foi o anjo o mesmo anjo que apareceu, talvez a Moisés, ou se é o mesmo, ele agora está numa outra configuração. Um homem, eis que se achava em pé diante dele, um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Sabe de uma coisa? A minha visão de anjo e a sua. Ainda bem que você já não pensa mais no anjo branquinho como uma orelha, mazinha, frágil. Não. Que bom que você já sabe que anjo é anjo. Que bom que o anjo que você se relaciona hoje, você já sabe que não é de uma imagenzinha. Não. Agora existem anjos e anjos. Por isso, ouça aqui, homem, mulher de Deus. Não pense que o reino de Deus é democrático. Ouça isso no seu espírito e pegue aí. Deus não te arrancou do capitalismo gospel para te introduzir no socialismo gospel. És tu da direita ou da esquerda? És tu um dos nossos ou você é do outro lado? O anjo responde, versículo 14. Respondeu o anjo: não, eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Eu vim de cima, eu não vim do lado. Eu não sou da terra, eu não tenho armas da terra, eu tenho armas do alto. O anjo do Senhor chegou. Há uma liberação de ordem de anjos para os avanços que é para entregar esse tempo. Novos pactos, pastor Jean. Dentro da aliança que ele já fez conosco, avanço de novos pactos, abertura de novas jurisdições. E sabe de uma coisa? O anjo. Então José se prostrou com o rosto em terra e adorou-lhe e disse: que diz o meu senhor? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a José: descalça. Tira a sandália dos teus pés. Que quando eu chego o ambiente mudou, o lugar não é o mesmo. Eu preciso de uma nova conduta. Era um pacto com nova ordem de anjo, com nova aparição do Senhor, novos pactos de jurisdições que estão sendo abertas. Aleluia. Mas o que acontecer aqui? O que acontecer aqui? Volte por favor, versículo anterior. Obrigada.
O anjo apareceu também. E ele disse: tira a sandália dos teus pés. Porque nós vamos fazer as mesmas coisas pela primeira vez. Porque é no novo ambiente. É uma nova realidade. Mas o que seria isso? Moisés, tira a sandália dos teus pés. Josué, tira a sandália dos teus pés. Ruth, capítulo 4, Bela. Ruth, capítulo 4. Ruth, capítulo 4. Eu não vou explicar a história de Ruth agora. Um livro só com 4 capítulos, eu espero que você conheça. Mas o que é a história de Ruth? É uma história clássica do plano redentivo. A esposa o marido de Ruth morre. Está falando da queda adâmica, da morte de Adão, que deixa a sua aliança sem herança. Então ela volta para Jerusalém. Ela é conduzida para Jerusalém pela sua sogra, uma figura do Espírito Santo. E não é para ir para a cidade de Belém, onde nasce o seu remidor, Belém de Efrata. E lá um homem chamado Boaz. O Ruth se achega à sua vinha, vai trabalhar na sua seara e se enamora do dono da vinha. E ela não tem herança. E conduzida por uma figura do Espírito Santo chamada Noemi, a figura da igreja chamada Ruth ganha o favor do seu remidor Cristo, chamado Boaz. Mas ele fala, Boaz diz: eu não posso te remir, tem um remidor maior que eu vou falar com ele. Se ele disse aqui eu posso. Isa, o Davi queria fazer uma casa para Deus morar. E o Davi disse: Deus, eu queria que você fazer uma casa para o Senhor morar dentro. Porque a minha casa é linda, bonita, mas não tem uma casa para o Senhor morar aqui. Eu quero relacionamento. Se eu sei uma casa que o Senhor vem morar. Aí ele disse: ok, você vai fazer a casa, mas você não vai fazer não. Você vai levantar os recursos, teu filho vai fazer a casa. Ele foi buscar um remidor maior do que ele. Porque quando Deus fala para Davi: Davi, você não vai fazer a casa, vai levantar os recursos, quem vai construir a casa é o seu filho. Essa casa que Salomão construiu, Jesus disse: eu vou destruir essa casa e eu vou construir uma nova casa em 3 dias. Porque Deus não podia construir a casa, é o seu filho que construiu. Hoje eu e você somos templo do Espírito, pela casa do corpo de Cristo, que nós ganhamos a mesma natureza pelo novo nascimento. Então Boaz vai falar com o remidor. A Bíblia não conta o nome desse remidor. A Bíblia chega a dizer assim, ele fala assim: Jô, fulano, você não pode remir Ruth. Fulano para mim e para você, como se fosse uma coisa assim meio vulgar, pejorativa. É que o judeu não chama o nome de Deus. Então ele diz: ei, você. E sabe de uma coisa, capítulo 4, vamos pegar mais ou menos no versículo vamos pegar a remissão já acontecendo. Versículo 6. E disse-lhe o resgatador: para mim não poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu, falando para Boaz, o que me cumpria resgatar. Uau! O pai falou para o filho: filho, vá você resgatar o que me cumpria resgatar. E Boaz, o costume em Israel, o que eu não poderia fazê-lo. Este era outrora o costume de Israel quanto a resgate e Qual era a troca? De um costume quando você ia trocar algo, dar algo seu para alguém, alguém dá o seu para você. Um costume quando alguém ia fazer algum resgate. E qual era o costume? O que queria confirmar qualquer negócio de resgate ou de permuta, tirava o caçado e dava ao seu parceiro, assim se confirmava o negócio em Israel. Versículo próximo. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu, e tirou o calçado. Tira a sandália dos teus pés, porque eu te estou comprando e eu estou estabelecendo um novo pacto dentro da aliança.
Ele vem trocar o calçado. Ele confirmando o pacto. Oh, meu rei, o que estamos fazendo numa manhã de ceia? Aqui você precisa tirar sua sandália. É renovação de pacto, na humildade, na simplicidade, mas ao mesmo tempo em tomada de de território. Porque Boaz estava remindo herança, retomando coisas que haviam sido perdidas. Quantos entendem o que estamos fazendo aqui nessa manhã?